5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, tudo bem por aí? Eu sou o Vitor, biotecnologista e empreendedor em sustentabilidade, e esse é o canal Sustecnologia. Para esse podcast, temos como convidado Norene Indiay, ele é biotecnologista pela UFSCar e mestre em biotecnologia marinha pela Universidade Federal Fluminense. É isso mesmo, Norene? Correto, Vitor. Só que é um programa associado, só fazendo uma correção. É um programa que, além da Universidade Federal Fluminense, tem apoio do Instituto de Estudos Mar, Almirante Paulo Moreira, que é uma vertente da Marinha do Brasil. Caraca, que da hora. Mas as aulas são na universidade. Qual que é a... São divididas, elas são tanto aulas em Arraial do Cabo, no Instituto dos Estudos do Mar, mas também na Universidade Federal Fluminense. É bem doido, assim, essa questão. Nossa, Arraial do Cabo, cara, que sacanagem. Mas a gente vai chegar já no mestrado. Primeiro eu queria te perguntar, queria que você compartilhasse um pouco tipo, a sua trajetória, assim, eu sei que você fez biotecnologia na UFSCar porque a gente era colega de sala, né? Queria que você contasse aí um pouco como é que foi a sua trajetória. No primeiro ano você conseguiu participar do programa Jovens Talentos para a Ciência, não foi? Da CAPES. Assim como você, eu consegui essa bolsa aí depois de uma prova. Iniciei uns trabalhos comecei com melhoramento genético, tinha esse enfoque, mas aí meu orientador era um orientador substituto, então ele teve que sair e eu também tive que mudar o projeto. Aí o projeto também continuou um pouco no melhoramento genético, mas era uma questão mais de avaliação de cultivares indígenas e crioulos para milho. Aí foi esse o minha primeira IC. Legal. E posteriormente, depois eu fiz uma segunda IC, na verdade foi um estágio no começo, que era com microalgas, porque eu sempre gostei um pouco desse lado aquático. E no nosso campus da UFSCar, Campus Araras, ele é muito voltado para a agrária, né? Agrária cana, produção de cana. Então, eu sempre tentei conhecer um pouco mais do campo aquático. Então, essa foi uma das formas que eu encontrei de trabalhar com água. E foi com as microalgas. E aí, depois, fomos desenvolvendo um projeto, uma IC também, iniciação científica, com tratamento de efluentes originários da produção de cana com a microalga. Então, basicamente, a gente pegava o resíduo da produção de cana e tentava aproveitar os nutrientes dele. Legal. E, bom, quer que eu continue falando tudo? Não, vamos por partes. Vamos por partes. Eu estava pensando na primeira IC do Jovens Talentos, a gente era muito novato, né? Eu também tive que trocar de IC no meio do caminho, porque deu um problema lá no laboratório. Eu fiquei 6 meses na primeira, eu tive que passar para a segunda. Então, durante a primeira IC, você teve que trocar. Foi isso? Também. Sei. Porque o professor foi embora. Mas a gente nem pensou nisso, né? Ah, será que o professor vai embora? Não, vamos começar. É, É, Eu queria te perguntar assim sobre a segunda IC que você falou, porque a primeira que eu fiz foi no laboratório de cultura de tecidos, cultura de tecidos de orquídea. E aí quando deu problema eu fui trabalhar no laboratório de microbiologia aplicada com o professor Reinaldo, que acho que foi seu orientador também nessa segunda IC, com as microalgas. E aí eu queria saber mais assim qual que foi o objetivo dessa pesquisa? Você lembra? Já passou bastante coisa, mas o que você tinha que avaliar assim? Era usar algum grupo específico de microalgas para tratamento do efluente da cana-de-açúcar, né? é a vinhaça, o efluente. Basicamente, a gente no laboratório tinha duas linhas de microalgas que a gente trabalhava, eu trabalhava com uma, e o projeto em si era melhorar o processo de downstream. O que significa downstream? Significa, depois que você fez o cultivo da alga lá na aguinha, no meio de cultura, você tem que separar essa alga dessa água. Então, tem todo um trabalho assim de desenvolvimento de novas tecnologias para fazer essa separação, porque muitas vezes grande parte chega até tipo um terço do custo, às vezes até mais,
fica retido nisso. A gente tem um custo muito alto de desenvolvimento dessa separação. Inclusive, esse custo tão alto, tão elevado, é um dos gargalos assim do biodiesel da microalga. E no meu trabalho em si, eu trabalhava floculação. Eu testava diferentes floculantes. Flocular, na verdade, nada mais é do que você agregar as moléculas aos flóculos, né? E através do floculante, que tem essa ação, e aí você consegue diminuir o tempo de separação, tipo, filtrar, você consegue centrifugar mais rápido, enfim. Então você É o consegue diminuir o processo, seu né? custo de processo como um todo. Legal. E só para o pessoal entender, existe então os processos upstream e downstream, né? Os upstream seriam, na verdade, é o início, é o início da cultura. É você botar aquela colônia ali, aquela cepa, para ela se desenvolver naquele resíduo. E aí o downstream seria a separação. Isso se aplica para outros micro-organismos, outras culturas? Esses termos? Que eu saiba, sim, na área ambiental também usam um downstream, mas eles usam para referente a outro termo, mas normalmente significa isso. O downstream na microbiologia é questão de separação. Nas outras áreas ambientais eu não lembro muito bem, mas também é uma questão um pouco similar, assim. Boa, legal. Bom, aí passou a CIC e durante, eu sei que você também participou de algumas atividades, né, na faculdade. Você foi, eu lembro muito do centro acadêmico também de biotecnologia, né? Quais outras atividades você fez ali, extras, assim? Bom, como todo bom aluno, eu era sempre um cara que caçava bolsa, né? Então, bolsa que Famoso. surgia, IC, enfim, eu fiquei mal acostumado, que eu peguei o IC logo no começo, então sempre queria uma bolsa. E então acabou minha segunda bolsa de IC, é, acho que foi nesse período, e aí eu procurei uma outra bolsa, que foi uma bolsa que surgiu de monitoria de botânica sistemática. Nossa, Então, como eu já me dava bem nessa área, ou pelo menos me dava bem, então eu peguei essa bolsa, foi bem interessante ser monitor da disciplina de botânica sistemática. E é uma bolsa curta, acho que era 6 meses, 3 meses. é legal. Você acha, desculpa te interromper, você acha que, eu lembro da botânica sistemática, a gente tinha muito diagrama, né? E você acha que isso agrega depois para a bioprospecção, no geral? Me fez entender mais a taxonomia, né? Na bioprospecção até é interessante, que a gente tem várias linhas, né, de como a gente vai prospectar, fazer a bioprospecção, estratégias. Então, existe a etnobiológica, que nada mais é do que a gente conhecer um conhecimento popular. Então, por exemplo, os índios. Os índios têm uns conhecimentos fantásticos de umas plantas que a gente nem tem ideia. E eles fazem já os Sim. medicamentos, ou conhecimentos populares, assim, sua avó que faz um chazinho, enfim, ela já tem uma cultura ali, um conhecimento. Essa é uma linha. A segunda linha, acho que mais utilizada pela ciência, é a quimiosistemática, que nada mais é do que você fazer uma análise dos organismos, da taxonomia dele. Esse organismo é dessa família e eles já produzem um alcaloide com essa ação. Então, talvez seja o caminho a gente já tentar isso. Então, a quimiosistemática se baseia na sistemática ecoquímica, então ajuda bastante nesse sentido. Legal. Eu imagino que muitas vezes eles devem integrar um pouco as duas coisas, né? Pode começar pela, qual é o termo? Etnobiológica. Etnobiológica. Eu começo pela Uhum. etnobiológica para entender o que as comunidades indígenas, quilombolas ou os mais antigos faziam. E, bom, se eles estavam usando para um tratamento de certa coisa ou para tal finalidade, é porque deve ter alguma coisa ali. E aí aproveita, Uhum. pega aquela espécie e depois faz qual é o segundo termo? Para relembrar. Quimiosistemática. A quimio. A etnobiológica está crescendo bastante agora. Ela está em ascensão, assim, a galera está realmente vendo que tem muito campus aí, né? Tem muita propriedade, muito conhecimento que é útil. Antes, é claro, as pessoas faziam a etnobiológica num jeito de biopirataria, né? Chegava lá, pegava o conhecimento do índio e valeu. Mas em É. si, agora a gente está tendo uma consulta mais respeitando a propriedade intelectual. Enfim, as leis de propriedade intelectual estão bem interessantes nesse sentido, de proteger as pequenas populações e os conhecimentos deles, não fazer só um aproveitamento sem sustentável, né? Sustentável. Não, total.
eu fico muito triste, assim, quando... Acho que as pessoas não têm a noção, quando a gente vê nas notícias, por exemplo, saiu essa semana passada, 20% da área remanescente do Pantanal foi queimada, foi degradada. E 20% é um quinto de um bioma. E junto com esse com as árvores, né? E as árvores, enfim, mas toda a biodiversidade que inclui ali. Acho que as pessoas não têm essa noção de toda a biodiversidade que tem ali de plantas, animais, micro-organismos no solo, enfim, fungos e toda a riqueza que a gente tem ali, na verdade, né? Através da bioprospecção, a gente consegue ter aplicações em todas as áreas, na indústria, na fármacos, alimentos. Eu sempre falo que a cada vez que alguma floresta, a gente destrói parte da floresta ou algum bioma aquático também, a gente pode ter perdido a cura para o câncer, assim, a cura para a AIDS, né? Você que trabalhou mais com bioprospecção, você acha que a gente tá tendo uma melhora, pelo menos, da consciência nesse sentido no Brasil? Ou tem que perceber isso ou tá igual, sei lá? Ah, não sei, cara. Eu acho que assim a ciência está sendo mais relevante, né? Nesse tempo da pandemia, a gente está crescendo mais os olhos, mas ainda assim acho que tem um longo caminho, né? Eu acho que o pessoal está valorizando um pouco mais a ciência, o meio ambiente, mas ainda tem um longo caminho. É que as pessoas também não conhecem, né? E o que você não sabe, você não ama, enfim, você não cuida Valoriza, e né, também. valoriza. Eu acho que falta uma educação científica e uma educação ambiental, né? E aí eu imagino que a mídia pode ajudar, e esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, de vídeo, podcast, pode alcançar algumas pessoas que não tinham noção muito disso, né? Mas vamos continuar então com a sua trajetória. Beleza, e C1 e C2, monitoria na faculdade, como é que terminou a graduação, assim? Você chegou a fazer mais algum trabalho de pesquisa ou aí formou e seguiu a vida? Ah, nessa questão de pesquisa e monitoria, eu também trabalhei com indígenas. Fui professor de alunos indígenas na parte de informática, que a UFSCar ela tem um Ah, programa de recebimento de alunos indígenas, enfim, vagas, é tipo uma cota basicamente. E muitas vezes alguns indígenas são realmente indígenas rudimentares, né? Não sei dizer o termo, mas que são raiz. Então eles não têm tradicionais, né? muito contato com a informática, então a gente tem esse programa de desenvolvimento deles e capacitação em informática. Eu fiquei um tempinho, mas era um período curto, mas também foi uma experiência bem interessante. Ah, parabéns. E depois disso, eu acho que tinha as questões do centro acadêmico, que eu também me envolvi bastante, mas não sei se vem muito ao caso, né? Não vem muito como pesquisa. Não, mas aqui é E tudo aberto, pode falar se quiser. o centro acadêmico foi muito legal, que eu aprendi bastante com o centro acadêmico em diversas formas, desde gerenciamento de pessoas, trabalhar com um grande número de pessoas, desenvolvimento de eventos, eventos acadêmicos, eventos esportivos e tudo mais. Então foi muito legal. Eu tenho até uma E dúvida, Nerine, para você. Você ela começou a atuar mais no centro acadêmico quando eu saí, né? Eu lembro que foi mais ou menos isso. Você chegou logo quando eu estava indo embora, naquele momento que não tinha ninguém e a gente tinha que fazer alguma coisa, senão ia morrer o centro acadêmico. Aí você foi uma das pessoas que se dispôs a dar continuidade ao trabalho, já estava acho que estava no terceiro ano, né? Assim. E rapidamente, assim, o que vocês tocaram depois, assim? Eu fiquei meio totalmente away. foi meio doido assim, né? Porque o centro acadêmico tava meio falindo, né? Aí eu falei, acho que eu tô com tempo livre, né? Já tô no terceiro ano, acho que eu posso fazer uma coisa mais, não tanto pesquisa. E Sim. aí eu falei, vou participar. E só que aí entrou uma galera, assim, eu acho que todo mundo pegou esse espírito de tipo, mano, você já vai acabar. E aí a gente animou e logo depois você saiu, acho que você ficou tipo 1, 2 meses, não lembro muito bem. E aí a gente começou realmente a fazer várias ações, assim, eu assumi o cargo de vice-presidente, mas eu atuei basicamente como presidente, mas foi muito interessante. Acho que a equipe comprou muita camisa, foi isso que aconteceu, tá ligado? Todo mundo se animou muito, comprou a camisa, a gente sempre tava com alguma meta, algum objetivo, porque a gente tava, tipo, sem caixa, né? Então a gente tinha vários problemas que a gente tinha que resolver e vários objetivos. Eu acho que um objetivo principal foi os 10 anos de biotecnologia que o nosso curso estava fazendo na época, acho que era 2018? Não, 16. não era 2016, 2016. acho que 2016. E então a gente já tinha esses 10 anos que a gente queria comemorar
Então a gente fez algumas festas antes, acho que uma ou duas festas, mas esse foi um Teve uma grande máquina evento que a do gente. tempo, né? Uma coisa Esse assim. evento foi bem interessante, que a gente teve tanto evento acadêmico, de tipo várias palestras super interessantes e tudo mais. A gente também teve um evento esportivo que a gente chamou outros cursos de biotecnologia para participar. Colaram uns dois cursos só, mas foi legal, foi bem interessante. Acho que foi a primeira E tentativa de sucesso de um Interbiotech da história. é, foi basicamente, acho que já tinha rolado um ou outro, mas tipo também não tinha dado muito certo. Tinha Mas esse tentado daí foi, rolar, enfim. é, e foi bem legal, assim, teve, tipo, acho que um evento foi, acho que 4 dias, então, tipo, dois dias de só de acadêmico, 2 dias ou 3 dias de festa e um dia de esporte, porque também teve competição entre Legal. esportistas. Claro que biblioteca era tudo muito ruim, né? Acho que é um evento que Cientistas tentando fazer isso, jogar esse futebol, sei lá, alguma coisa. não dá muito certo, mas foi bem divertido e acho que todo mundo gostou bastante. Ah, E bem teve essa legal. história de a gente fazer uma cápsula do tempo também, que eu acho que foi, tipo, plantar uma árvore, colocar a cápsula. Até uma coisa que eu penso, vira e mexe, assim, pô, daqui a pouco tem que olhar em essa caixa. É isso, Daqui a eu pouco. falei máquina do tempo, é cápsula do tempo. É É, verdade, a ideia era em 10 anos depois, né? Tirar essa cápsula, uma coisa assim. A gente tem 6 anos aí. Ah, meu Deus. Bom, aí você então se formou biotecnologista com ênfase agrícola, né? Você não fez. Lá na UFSCar, pessoal que não sabe, tem duas ênfases. É o Centro de Ciências Agrárias da UFSCar, e aí a gente pode, como estudante de biotecnologista, escolher uma ênfase ambiental ou uma ênfase agrícola, ou agroindustrial, né? sim, tem essa prerrogativa. Mas que eu saiba, vai acabar. A última vez que eu conversei com as pessoas de lá, vai acabar. Mas eu escolhi a ênfase agroindustrial mais porque era o meu orientador que também estava lá, ele lecionava várias aulas de bioprocesso, mas também porque eu não queria atrasar meu curso. Então, foi, foi uma opção não muito escolhida. E, bom, aí eu terminei a graduação, assim, ao final da graduação eu já estava pensando no estágio, né, estágio obrigatório, que acho que é uma questão que todo mundo tem. E eu estava um pouco em dúvida o que eu queria fazer, como todo mundo de graduação acho que tem essa dúvida. E aí eu basicamente eu encontrei um mestrado que eu tinha muita vontade de fazer, de me aprofundar nessa área, que é o mestrado que eu fiz de biotecnologia marinha. Então eu apostei basicamente todas essas fichas nela e também tentei acho que um estágio na Ambev, que foi Uhum. muito bom, foi muito para frente, mas eu vacilei muito, até fica uma dica para vocês, quem realmente quer trabalhar com empresa, não fale que você tem um sonho de trabalhar com o mar, por exemplo, e já conseguiu estágio lá. Então, não é uma boa, assim, falar que você já tem outro estágio. Mas, enfim, foi uma experiência muito boa. O estágio lá, que eu fiz o estágio nesse Instituto do Mar, lá em Arraial do Cabo, e depois eu já segui o mestrado, porque eu já tinha a ideia de fazer o mestrado. Então, achei que era legal entrar no assunto e já começar a estudar o projeto, porque normalmente o mestrado você tem que entrar com um projeto, você não pode entrar de mãos vazias, né? Exato. Só um parênteses sobre a Ambev. Você fez o processo de estágio também, o processo seletivo para Fiz o processo estágio. de Eu estágio. também, eu fui eliminado assim na dinâmica, assim, rolou a dinâmica e fui eliminado. Você chegou nesse ponto? Ou passou desse ponto, eu não sei. Cheguei na entrevista, Entrevista. mas Cara, aí você foi além, o pessoal lá era muito agressivo, tipo assim, parecia que era um ambiente muito agressivo, assim, tipo, o espírito empresarial deles é muito agressivo. Eu lembro que eu saí porque a dinâmica do meu grupo era, vocês têm que inventar um drink novo que não existe, da Ambev. A Ambev tem milhões de drinks. Aí na época eu pensei, até uma ideia para quem trabalha com bebida, sei lá, ninguém fez isso até hoje. Era uma ideia de um drink que assim, a pessoa tomava, tipo, na balada e dava um bom hálito. É tipo um Listerine bebível, assim, essa que era a minha ideia, que não existe isso. E a galera do grupo não quis, eles falaram, não, vamos fazer um energético, orgânico, sei lá. Eu falei, mano, energético, já tem vários. Aí eles, não, vamos fazer. E aí eu tentei enfiar a ideia do Listerine bebível e ninguém quis. E a gente foi com o energético, tipo, eu não gostei muito. Aí no final, tipo, meu grupo não foi muito bem, foi mais ou menos. O cara chegou pra mim, o cara da Ambev lá, o organizador, falou assim, por que que você... Eu vi sua ideia, eu gostei dessa ideia, por que que você não se impôs? Eu falei, cara, eu tentei, tá ligado? Me impor, eu falei pras pessoas, tipo, tinha 5 pessoas no grupo, eu queria fazer um negócio, os outros 4 não, por que você queria que eu fizesse? Ele, não, porque quem é Ambev se impõe, você tem que ser agressivo. Então, mano, o que que eu ia fazer? Eu ia dar, não, eu vou apresentar sozinho,
que se ferra você. Não tinha como. E aí eu não passei, É, porque eu não fui agressivo, tá ligado? é, Tudo bem, tudo bem. a minha dinâmica acho que foi mais suave, assim, mas eu sempre vou na estratégia de, tipo, ouvir o outro e realmente tentar acrescentar, e eu fui bem chilling, assim. E claro que eu sempre colocava a minha voz em cima, mas bem suave. É que eu acho que você também teve azar, né? Porque isso que é o problema, né? A gente, às vezes, tem um grupo que não dá certo com a gente, enfim, ou que tem uma mentalidade muito diferente e tudo mais, e tem que ter sorte também, né? Eu acho que, desculpa, no geral, quando você está trabalhando em grupo, quando isso acontece, na minha opinião, não sei se você concorda, e você vê que o grupo não está muito sincronizado, você precisa de tempo. Assim, eu acho que o tempo consegue fazer com que esse grupo trabalhe bem. Mas no caso de uma dinâmica de um trainee, de um estágio, ou você precisa, enfim, tem uma tarefa em grupo, você tem 5 minutos para fazer e apresentar. Não dá tempo. Tipo assim, se tem uma discordância, isso já atropela tudo, vocês têm que chegar num senso comum ali. E pela minha experiência, com pouco tempo é difícil você chegar num resultado legal, assim. Sempre vai ficar Uhum. meio assim. Só que se o grupo tá totalmente sincronizado, a coisa vai, nossa, que nem água, você nem vê. Né? O que você acha? Eu concordo totalmente, assim, até tive uma experiência agora há pouco tempo que um grupo que não estava dando muito certo, assim, a gente precisava realmente pensar, rever as ideias, tem que realmente todo mundo apresentar por que que você está apresentando aquela ideia, né? E todo mundo entender o lado, tem que ter uma empatia geral, né? Tipo, uma concordância e todo mundo entender os pontos de vista, mas isso você não faz em 5 minutos, né? Tipo, é sempre assim, os caras querem agora o resultado e às vezes não dá certo, né? Real. Bom, então, animal que você conseguiu entrar, fazer estágio já lá em Na Arraial? real. Arraial do Cabo, do lado de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Caraca, maravilhoso esse lugar. Acho que é a praia mais bonita que eu já fui no Brasil na minha vida. A água mais É linda, bem. enfim, maravilhoso. Aí você foi para fazer estágio lá, e aí você, a partir do estágio, conseguiu desenvolver o projeto de pesquisa, já tinha é, relação com o professor, teve uma ajuda. E você se inscreveu para o mestrado e entrou, passou? Seguindo o projeto do estágio ou mudou assim? Então, o projeto sofreu várias mudanças ao longo do tempo, mas em si, o núcleo base dele de bioprospecção não mudou. O que aconteceu? Quando eu estava no estágio lá realmente é uma reserva extrativista, que Hum. basicamente os caras, a população local, os pesquisadores não, os pescadores podem fazer a pesca, uma pesca rudimentar, não uma pesca de embarcação, porque lá é bem dependente da pesca, além do turismo, né? E aí a gente mergulha muito, enfim, tem muito contato com a água, lá é um hotspot, digamos assim, hotspot da biodiversidade, então, Biodiversidade. que tem muita vida lá, é uma biodiversidade gigantesca. Mas por quê? Porque lá ocorre um fenômeno chamado ressurgência, que nada mais é do que a massa de água fria, cheia de nutrientes, ela sobe. Isso normalmente não acontece em todo lugar. Então, essa massa de água fria cheia de nutrientes sobe, e aí essa massa prolifera cheia de microalgas. E essas Uhum. microalgas viram alimentos para os zooplânctons, enfim. Então, a gente tem uma base nutricional lá muito forte. É, Porque ela vem de uma corrente da Antártica, enfim, umas correntes do sul, e que traz muito nutriente. Então, por isso, além disso, tem a geomorfologia de lá, que também é bem diferente, forma vários ambientes, então é bem interessante. Mas aí a minha ideia do mestrado, ela surgiu no meu estágio, porque lá também tem embarcações, muitas embarcações, e a gente percebeu que tinha um novo organismo lá, um bioinvasor, uma assídia. Assídia, para quem não conhece, é um invertebrado. É, pode ser bem feio, mas também pode ser bem bonito alguns. Alguns são espalhados, alguns são é, ó, se eu pedrinhas. conseguir editar esse vídeo, eu vou tentar botar uma imagem agora da Assídia. Beleza. Assídia. E aí surgiu essa assídia que é tipo... Imagina que é um filme de ET, aquelas melecas que vai se espalhando, assim, tá ligado? Uma meleca branca. Ela é E uma aí a gente... meleca, basicamente uma meleca, assim, tipo, ela é mas bem não tem acolonial. pata, é o quê? Invertebrado. Você falou. É tipo uma lesma melecosa Não que. tem pata nem olho, nem nada. É tipo uma meleca branca que Uma vai se água espalhando. viva que não se mexe, quase. Que só cresce, assim, que vai, tipo, se arrastando nas coisas, vai, E é, tipo, e é pluricelular, assim, não é o mesmo indivíduo que fica gigantesco.
São as colônias. Então ela vai. É que não dá para você ver assim, ah, esse daqui é esse, mas é uma colônia, enfim, são muitos organismos que estão ali se espalhando. E basicamente ela chegou num costão lá, num quebra-mar, e começou a se espalhar muito. A galera que tinha mais experiência ficou muito preocupado com a bioinvasão, porque isso é um problema muito recorrente no mar. A gente não vê, mas é bem recorrente, porque os navios grandes, normalmente, até os navios pequenos, eles carregam no casco esses organismos que se prendem nele, mas também pela água de lastro. Água de lastro, para quem não conhece, é uma água que fica dentro dos navios para manter o equilíbrio Ah, é. dele, manter todo o balanço dele. Então, eles sempre, quando eles chegam em algum lugar, eles despejam essa água. E às vezes É eles tipo não fazem o tratamento. a logística de transportes marinhos do planeta Terra inteiro, dos oceanos, basicamente está fazendo uma mistura da biodiversidade global, assim, nos mares, constantemente, todos os dias por causa disso, né? Eu tinha imaginado inicialmente a questão que você falou de ficar preso no casco, às vezes acontece, o cara levar junto e tal. Mas eu não tinha pensado nessa água, como chama? Água de lastro. Água Essa de água é até lastro. mais perigosa do que o casco, às vezes, porque o casco, o organismo tem que se sustentar, enfim, ele tem que sobreviver Muito o atrito. movimento do navio. Mas a água de lastro fica lá de boa, tranquilo, relaxado, assim, é gostoso. Enfim, e muitos dos invertebrados, eles têm uma fase deles que são muito pequenos, então você não vê a olho nu. E quando eles fazem essa troca da água de lastro, cara, é horrível. E a jurisdição mundial, ela está se adequando agora, tipo, nos últimos 5 anos, 3, 4 anos que está se adequando realmente. Pô, precisamos fazer um tratamento, enfim, tá fechando as pontas, porque senão a bioinvasão é bem forte. Caraca. E foi basicamente isso, assim, aí a gente viu que estava se alastrando e a galera tentou tirar no começo, enfim, mas é que é difícil, porque às vezes você vai tirar, o bagulho se espalha, É. enfim, então é bem complicado. E aí eu falei, pô, esse bicho é o capeta. Não o capeta, não, esse bicho é do mal. E aí, como eu sou um biotecnologista, eu falei, talvez tenha coisa aí. Como que esse bicho é tão interessante? Como ele não tem predador, mas ele também estava conseguindo matar outros bichos. Tipo, Uhum. ele matava não só pela passando em cima, mas ele também liberava uma toxina, tá ligado? E já tinha uns outros bichos que eram fortes, assim, que já eram nossos vilões e que estavam apanhando deles, assim, tipo, com toxina, tipo, uma alelopatia, tipo, queimando ele. Esses vilões, entre aspas, aí, eles eram nativos daquele ecossistema? Não, Ou também eram a maioria invasores anteriores? tem muita invasão, assim, é um bioinvasor que é muito famoso, que na verdade já está estabelecido, que a gente deixa de chamar de invasor. Bioinvasor normalmente é quando o organismo está crescendo muito e não para, não tem um predador. E aí quando ele se estabelece, a gente só fala que ele é exótico, enfim. Exato. E tinha um coral-sol, que ele é bem famoso, acho que todo mundo se vê, ele é bem bonito, e por isso que a galera gosta muito de, coral-sol, pensa que é da hora, mas ele é Pra um botar belo também. invasor que deu muito certo aqui. E o coral-sol tava tomando um couro dele, assim, por exemplo. E eu falei, cara, esse bicho tem alguma coisa. E eu não manjava nada de biologia marinha, enfim, até hoje eu não domino muito esse assunto. Mas eu falei, cara, provavelmente tem alguma coisa. Esse bicho provavelmente tem alguma toxina, algum efeito citotóxico. E aí eu comecei a pesquisar, assim, artigos falando de assídias. E aí eu descobri realmente que as assídias, elas têm um papel bem grande na bioprospecção farmacológica. E já tem, acho que se não me engano, o segundo fármaco de origem marinha é de uma assídia. Se chama Yondelis, inclusive. E um deles. E, enfim, um fármaco bem barra pesada. E aí eu comecei a descobrir, falando, caramba, a assídia tem um potencial, talvez essa aí também tenha um puta potencial. E foi isso que eu estabeleci meu projeto, basicamente, bioprospecção de assídias. Só que como eu era novato, eu joguei longe, né? Falei, eu quero avaliar todas as assídias da região. Mas isso é impossível, Sim. basicamente, por vários motivos. Mas acho que o motivo principal, além de você ter que localizar, que é muito difícil na água, não é fácil, assim, vou ir lá, coletar e tá tudo bem. Ou enfim, eu achei um artigo aqui que fala que tem esses pontos aqui, vou lá, coleto e tá tudo bem. Não é assim, porque o mar é bem dinâmico, tá Na ligado? Ele vida real. muda poucos meses, 6 meses, já mudou toda a população de um local, enfim, tem uma dinâmica muito rápida. E também tem um ponto que é muito importante em toda bioprospecção, que eu acho que é o ponto-chave. Quantidade de extrato que você vai conseguir, quantidade de matéria bruta,
enfim. Então, se o organismo não se cresce em quantidade ou produz a molécula de interesse em baixas quantidades, provavelmente você vai ter um problema. E esse é um dos maiores gargalos da bioprospecção de todos os aspectos, principalmente da marinha. É o gargalo de encontrar uma fonte contínua. Eu vou jogar uma coisa longe, a gente já volta para o mestrado, mas nesse sentido, você acha que, por exemplo, daria para a gente fazer como se fosse um transgênico, uma biofábrica, usando plantas ou bactérias, E. coli, por exemplo, para esse tipo de bioprospecção? Então, por exemplo, a espécie, você não consegue que ela produza uma quantidade grande bastante, você não consegue replicar a cultura em laboratório ou em ambiente controlado, mas você consegue, você sabe qual que é o gene, por exemplo, que faz com que expresse aquela substância. Isso é fácil, isso acontece, é considerado na bioprospecção? O que você me diz? Esse é o novo caminho que a gente está chegando. Isso é a nova tecnologia que todo mundo está correndo atrás e que está crescendo muito os olhos da bioprospecção. Porque, vou contar um pouco da história da bioprospecção em geral. A bioprospecção moderna, marinha, começou em 1950, com um cara que descobriu uma esponja, as esponjas são muito famosas e tudo mais. E também tinha um anticâncer, um antiviral, e, cara, demorou uns 20 anos, assim, para a indústria farmacêutica começar a despertar interesse. Se não me engano, 1978. Eu tô com isso fresco porque eu fiz uma palestra ontem. Tá bom. E em 1978 a indústria farmacêutica falou, cara, vamos investir nessa parada aí. Só que em 1990 a indústria farmacêutica já perdeu interesse. Por quê? Porque ela não estava conseguindo ter biomatéria para produzir isso. Tipo, encontrei essa esponja, encontrei um produto-chave, mas eu não consigo replicar. Então, esse foi um dos gargalos que eles tiveram no começo. Aí também pintou a química, a síntese química, a química combinatória, que é basicamente os caras jogam os químicos aqui e vão ver se dá certo, se é alguma coisa boa. Só que também não deu certo. E Que agora... é como se faz a maioria dos fármacos, né? Hoje em dia. É, Os remédios hoje, é síntese química pura, não tem micro-organismo. sim. Só que o problema é que eles estavam tentando descobrir moléculas de interesse, moléculas com papel, através da química. Então, não dava muito certo. Era muito jogar no escuro, saca? Uhum. E aí depois, nos anos 2004, que foi o primeiro fármaco marinho foi lançado, mas nos anos 2000 que realmente reacendeu por causa da biotecnologia, com essas técnicas biomoleculares, em vários sentidos, porque também tem uma questão muito importante. Muitas vezes a gente pensa que é um invertebrado marinho que produz essa substância de interesse, mas é a microbiota associada, muitas vezes. Uhum. Então, isso também era um gargalo para eles, porque eles pegavam essa microbiota e não conseguiam cultivar. Mas agora, com a genética, a gente consegue passar esses genes para algum organismo que a gente consegue fabricar, né? Uma biofábrica, enfim, fazer o cultivo. E aí a gente consegue desenvolver novos fármacos, enfim, que a gente antes não conseguia. Por isso que tá rolando um boom, assim, da bioprospecção. Como é que. Vamos ver se você lembra daquele termo. Quando você pega, por exemplo, diversos micro-organismos de uma vez, você conhecia o DNA de todos eles ao mesmo tempo. Como é que chama esse termo? Metagenômica. Metagenômica. Exatamente. É como se fosse uma metagenômica daquele invertebrado somado aos seres que estão ali com ele, né? A metagenômica nada mais é que você fazer uma coleta do DNA ambiental. Você pega o DNA de tudo que tiver no ambiente. Normalmente eles fazem bastante isso para micro-organismos, mas sim, é uma das técnicas. Assim, é incrível a metagenômica, até uma área que que eu gostaria de trabalhar assim no futuro, bem no futuro. Bem... Sim, sim. Então, beleza. Então, você fez o mestrado, aí a sua tese de mestrado foi baseada, então, nos assídios. Nas assídias. Assídios, Na, desculpa. na, na verdade, não. Aí ela começou com isso, com as É. assídias, só que não estava dando muito certo, rolou vários problemas, né? Eu descobrindo isso, a galera também falando, me explicando, enfim. Também a galera não sabia muito, porque era um lugar muito focado na biologia, era um curso muito novo, né? Então, tipo, era a marinha militar e um pouco da Uhum. biologia. E não tinha muita biotecnologia. O programa era, tipo, recente, tinha 2 anos. Então, acho que eu fui o primeiro que comecei a abrir a prospecção lá, pelo menos que eu conheça. E aí, depois que eu vi que não dava muito certo trabalhar com todas as sídias do planeta, da região, eu escolhi trabalhar com invertebrados. E aí eu escolhi ir por duas frentes.
à frente dos invertebrados que são invasores ou exóticos da região, do lado de Arraial, e os que são já nativos. Então a gente tem um caminho nesse naipe, assim, comparar também os exóticos com os nativos, quais são os mais interessantes. Legal. E antes de te perguntar por que você está voltando para microalgas agora, queria te perguntar como é que era. Você falou no começo da nossa conversa, mas aí depois eu te falei para voltar para a época da faculdade. Como é que era essa relação da Universidade Federal Fluminense com a Marinha? Você falou que ficava bastante com o pessoal do instituto, também ficava na universidade. Da onde que vem essa relação e como é que a Marinha participa, assim? Tem militares? Então, lá é um lugar bem diferente, assim, eu acho que é uma pós-graduação com uma proposta diferente, porque o Instituto de Estudos Mar Almirante Paulo Moreira é como se fosse uma autarquia da Marinha, assim, tipo um filho da Marinha, É é tipo uma um base militar. ITA, tipo um ITA da aeronáutica, versão Marinha no Rio. Basicamente, só que tipo aquático, né, com enfoque no mar. E realmente ele teve um papel muito importante na aquicultura, que foi lá, se você procurar o Projeto Cabo Frio, começou lá por 1950, foi um dos Caraca, primeiros cultivos de alga, acho que tainha, a primeira desova de tainha foi lá, enfim, vários desenvolvimentos bem interessantes que ocorreram lá. E então a gente tem tipo os civis, que a maioria são os pesquisadores e tudo mais, e tem os militares. Então funciona militar e civil em os conjunto, assim. alunos, existem alunos que são militares, que entram direto Existe. no instituto. Que nem alguém entra no ITA, o cara entra no IME, entra no instituto. Legal. Eles têm que passar pelo processo seletivo, claro, mas eles normalmente já são militares lá, e eles conversam com os superiores, vê se eles têm um tempo ok, podem fazer a pós-graduação e fazem a pós-graduação. Legal. Você teve contato? Então, vocês tinham contato civis com militares, todos trabalhando ali. Na sua pesquisa, você teve contato? Você fez algum mergulho? Aleatório. Ah, mergulhava bastante. Para fazer as coletas eu mergulhava bastante, né? Eu tive até que fazer um curso básico, enfim. Não é necessário, assim, quem tiver interesse, mas como o meu organismo era em profundidade relativamente média, alta, eu tinha que fazer a coleta. Ou eu ia ficar dependente de alguém fazer a coleta para mim. Então, é melhor Norene, vocês fazer chegaram a usar alguma luz diferente, tipo um UV, assim, à noite? Você já viu esse tipo de coisa? Já viu essas imagens? mergulho noturno. Não é necessariamente mergulho noturno, mas os caras, eles usam uma luz UV específica, raios ultravioleta específicos, uma câmera que capta, se não me engano, é UV. E também infravermelho. Acho que eles usam diversos tipos de frequência de onda de luz. E aí eles conseguem enxergar umas coisas que não daria para enxergar olhando nu. Só dá para ver naquela luz, assim, é muito, muito legal. Vou até ver se eu encontro em algum lugar, eu boto aí, eu te mando depois. Mas aí me veio na cabeça se isso era uma coisa que alguém usava, pelo menos na universidade, ou você já ouviu falar aqui no Brasil. No mar eu nunca usei, mas eu usava para fazer cromatografia, que a gente usa o V para ver se tem muitas substâncias que irradiam, né? Aí a gente conseguia ver se a substância fez o caminho de... Cara, como que eu vou explicar? A cromatografia em camada delgada é basicamente a gente pega uma substância que a gente conhece e uma substância que a gente não conhece. E a gente coloca numa placa e elas correm. É basicamente que nem a eletroforese, e aí a gente consegue avaliar se ela, como que ela foi diluída, como que ela foi eluída pelo solvente que a gente colocou. Então, tipo, é pela capilaridade, assim, se ela consegue subir, enfim. É um pouco doido, mas a gente utiliza o V, no caso, para enxergar. Legal, maneiro. E aí, bom, saiu do mestrado, tese feita, agora o caminho é mais para iniciativa privada do que, ou melhor, é mais fora da academia, né? Mais para o mercado, posso dizer assim. O que você está planejando aí? Compartilha com a Assim, gente. eu surgi esse pensamento de mudança, assim, eu queria fazer um doutorado, ainda quero fazer um doutorado, na parte de aquicultura,
por que que eu mudei da bioprospecção para aquicultura? Porque a bioprospecção, querendo ou não, ela ainda é muito ligada à academia, né? Tipo, você fazer o descobrimento da aplicação de uma coisa, principalmente na farmacológica, dificilmente você vai conseguir aplicar ela. O que ocorre muitas vezes, a galera que quer tentar empreender com bioprospecção farmacológica, eles passam a vender um produto mais na parte de cosméticos. Existem vários casos assim, eu descobri essa alga aqui que tem uma ação anti-inflamatória. Então o cara faz um cosmético que tem essa ação anti-inflamatória, enfim, é um caminho mais rápido. Porque é Porque melhor, mais fácil do que fazer um medicamento, um fármaco ingerível, que vai precisar de aprovação da Anvisa, testes fase 1, 2, 3, todas essas coisas. É por isso? exatamente. E o investimento que você vai precisar é, sei lá, na casa dos 100 milhões de dólares, enfim, então são uns valores muito absurdos e também demandam um tempo gigantesco, né, de pesquisa e tudo mais. Então, esse é o caminho mais viável que eu vejo para quem quer empreender rápido, assim, não quer um bagulho de 15 anos, 10 anos, que é É um dedicar a impossível. vida na pesquisa para chegar. E normalmente, só uma questão, eu imagino que as grandes empresas de fármacos devem acabar comprando essa tecnologia, essa patente, ou contratando, enfim. E aí o pessoal fala que, quer dizer, que sempre são as grandes, sempre são as maiores empresas. Mas quando você precisa de investimento desse naipe, não tem muito o que fazer. Ou é uma grande empresa, ou é, por exemplo, o governo apostando muito, que nem fizeram com o Sirius, por exemplo. Mas, na verdade, o Sirius pode dar origem a muitos outros projetos, enfim. Mas tem que ser algo assim, né? Não tem muito como um cara, uma empresa pequena, uma startup, sem um investimento absurdo, conseguir levar isso para o mercado, né? Sem essas grandes empresas. O que você acha? No caso É, dos fármacos. eu acho difícil, assim, pelo menos eu não conheço muitos casos, assim. Tipo, quem vai fazer a comercialização é uma grande indústria. Mas o interessante até é que existe uma empresa, uma startup hoje no Brasil, que trabalha com bioprospecção e ele está ganhando muitos prêmios só nessa parte de bioprospecção marinha. Se chama Regenera Moléculas, ou Regenera Legal. Moléculas, coisa assim. Dei uma pesquisada, bem interessante a proposta deles. Mas eu não sei qual que é o modelo de negócio, assim, como que eles ganham dinheiro, assim, tipo, Vamos ver se eu trago eles aqui e a gente descobre aí. Todo mundo. bem interessante. Faço contato. Eu não sei o contato deles, mas eu A vejo gente eles me ajuda a arranjar. demorando. Ah, entendi. Aí você foi mais para aquicultura, então. Você saiu um pouco dessa parte da bioprospecção, porque é complicado mesmo, eu imagino. E aí, dentro da aquicultura, que aí a gente tem 1 milhão de tipos de cultura, você está focando em microalgas, de novo. De novo eu digo por conta da faculdade. Uhum. Eu então estava pensando em fazer o doutorado. Ao longo da graduação, do mestrado, enfim, tive várias vivências de organização de eventos, representante de turma, e tudo mais, e que me fizeram olhar assim com mais bons olhos em relação ao empreendedorismo. E aí também meio que foi onde surgiu minha ideia de trabalhar com alga. Foi uma colega minha que ela tinha um terreno numa região salina. Lá na região do Rio de Janeiro tem várias localizações que tem salinas. O que são salinas? É basicamente uma região que a galera retira o sal. Eles fazem umas piscinas bem leves, assim, bem fininhas, no espelho d'água, e o pessoal tirava o sal. E aí, só que essa região, muitas vezes elas não estão sendo produzidas, o sal, enfim, o sal tem um custo muito baixo, né? Quem compra sal, todo mundo sabe. E então tem muita área desativada e ela queria desenvolver um projeto nesse sentido com essa água vermelha, porque como as coisas, essas piscinas foram meio que desativadas e não são utilizadas, começou a criar muitos organismos, micro-organismos halotolerantes, que são organismos que aguentam uma salinidade incrível, né? Uhum. Então é vermelho lá, mas por que é vermelho? Por causa dessas microalgas, cianobactérias e todos esses organismos que fazem a produção de pigmentos que garantem que eles vão aguentar a irradiação e a salinidade suficiente ali. Então surgiu mais ou menos daí a ideia. E também a ideia também foi compactuada com, acho que eu estava dando uma disciplina de empreendedorismo e a gente começou a procurar problemas, e aí encontrei o problema do camarão. O Uhum. camarão, para quem não conhece, o camarão marinho, todos os camarões, os penídeos, ele tem um sistema imune muito ruim.
não é que ele é ruim, mas é que ele não tem um sistema imune adaptativo, que a gente tem, que a maioria dos organismos tem. Então, o que significa isso? Se ele sofrer uma infecção, o organismo dele não vai ficar esperto para a próxima vez que ele sofrer essa mesma infecção. Ele não pode também tomar vacina, enfim. Então, ele é bem limitado nessa questão de resposta imunológica. E, basicamente, essa limitação gerou vários problemas. Existe um vírus, aí, o vírus da mancha branca, que dizimou a produção local da região do sul há uns 15 anos atrás. E hoje também, já faz uns 5 anos que ela está tendo impactos novamente. Já teve impacto de 26% entre 2015 e 2016 na produção do Brasil inteiro. Então, tipo, é um vírus perigoso. E também tem outras doenças. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre a microalga, enfim, como se essa microalga específica, sendo suplementada, como que ela promove a resistência, o sistema imune, como ela estimula. E aí foi isso que eu me apaixonei pela ideia dessa produção dessa microalga para auxiliar, né, nessa resposta imune do camarão. Caraca. E aí, Basicamente, não, pode pode falar. falar. Eu ia Essa é perguntar basicamente, assim. Pode falar. essa é a ideia basicamente do projeto hoje, mas até chegar nisso, eu passei por outros caminhos. Eu estava pensando em trabalhar muito mais nos sistemas multitróficos, com camarão e na aquicultura, porque eu gosto muito da aquicultura, que eu acho que é legal, o cultivo de organismos. E ainda mais quando tem essa questão de reaproveitamento e tudo mais. E aí, por isso que eu também estava pensando, eu estava sondando doutorados nessa área de aquicultura multitrófica, que nada mais é que você fazer o cultivo de organismos de tróficos diferentes, que é muito similar à aquaponia, né? Uhum. Mas ela também escala outros tipos de organismos, é um pouco mais aberta, assim, nesse sentido. E foi isso, e eu estava procurando doutorados com um eixo já de empreendedorismo, porque eu fiquei um pouco frustrado, assim, de descobrir tudo isso do mestrado, que eu não conseguiria transformar o conhecimento em um conhecimento aplicado. Uhum. E a biotecnologia tem muito essa linha, né, de vamos tentar aplicar esse conhecimento. Então, eu queria fazer um doutorado que fosse em conjunto com a empresa, que a gente conseguisse já validar o produto para talvez entrar no mercado, mas enfim, já ter sair um pouco da academia, né? Sim, total. Eu ia te perguntar sobre essa questão dessa espécie de microalga que você mencionou e a relação com com o aumento da resistência nas espécies de camarão. Isso é algo já comprovado, assim, você já tem já existe essa espécie, já tem estudos provando que isso acontece mesmo, ou você entraria também nessa parte de pesquisa primeiro, para aí depois desenvolver o produto? Ou já se sabe, basta desenvolver e ver a melhor maneira de aplicar? Não sei se você entendeu. Entendi. Já existe vários artigos, não vou falar que muitos artigos, que são pesquisas a partir dos anos 2000, mas que já comprovam que ele promove resistência ao vírus da mancha branca, de até 80%. E não só esse vírus, há outros víbrios e outras doenças que já validaram isso. Então, claro que quanto mais dados, quanto mais comprovações é melhor, mas eu não vou ficar nesse estágio de validação em relação ao vírus. Talvez em algum momento eu queira validar com outra doença, mas não quero validar, já é uma coisa comprovada. E qual que é o desafio, então, agora de empreender nesse sentido? Primeiro, eu diria desafio técnico e depois desafio burocrático brasileiro, assim, mas tecnicamente, por onde você está começando, assim, por onde você começou, vai começar a produzir em casa, precisa de investimento, já tem um parceiro, como é que tá essa história? Bom, acho que o principal problema das microalgas é que elas são micros, né? Como o nome já diz. E então a gente não, é difícil você desenvolver qualquer coisa sem olhar elas, enfim, tem que ter essa etapa de downstream que eu comentei antes também, é uma etapa muito cara, enfim, os equipamentos de um laboratório até que básico, tipo um microscópio, enfim, todo esse equipamentos são caros. E o caminho que eu busquei foi o caminho que acho que é o caminho que os pesquisadores empreendedores aqui de São Paulo estão fazendo bastante, que é pela FAPESP. Eu submeti um projeto pelo PIP, é um programa bem interessante que todo mundo recomenda muito.
e espero que ele não acabe. E então, basicamente, é um programa que vai dar um subsídio para você validar essa proposta. Assim, você já tem a ideia, já sabe que pode ser um negócio e você quer validar. No meu caso, o que eu quero validar não é a produção dessa alga, porque essa alga já é super comercializada. É uma das algas mais comercializadas do mundo para a produção de pigmentos. E, na verdade, é a alga mais comercializada para a produção de um pigmento específico, que é o Pode beta-caroteno. falar ou é um segredo? É a É maior. Dunaliella, Fala de a novo, pô. Dunaliella salina é uma microalga que, se vocês pesquisarem, aí, ela é bem bonita, ela fica vermelha, ela é muito cultivada na Austrália, no Israel. Inclusive, ela tem ambientes naturais, como no Senegal, eu encontrei essa coincidência. Existem os Lagos Rosas, se você pesquisar os Lagos Rosas, no Ah, por Senegal, isso que é rosa, por causa dessa micro. Ô, sim. Lorena, calma aí, você falou por causa dessa coincidência. Qual é a coincidência que ninguém te conhece aqui, tá ouvindo aqui, Essa assistindo? coincidência, acho que todo mundo já percebeu que eu tenho um nome bem diferente, e esse nome bem diferente é derivado da família do meu pai. Meu pai é senegalês, e então foi essa coincidência, assim, eu nunca fui para o Senegal, enfim, não tenho tanto contato, e aí eu comecei a pesquisar dessa microalga e falei, caramba, tem o Senegal, e ela, tipo, tem os Lagos Rosas, que são um ponto turístico até, que é com essa mesma microalga. É, seu nome, eu lembro que não é só Norene Ndiaye, né? Como que é? Norene Christopher Grego Ndiaye, é isso? Exatamente, oh, Caraca, acertou tudo. boa, boa. Cara, legal. E a ideia, então, na verdade, agora é adaptar o downstream, talvez, para alimentação em camarão. É isso que você quer validar? Você quer validar como a melhor maneira de alimentar os camarões com ela? Não, o que eu quero validar é basicamente a recuperação. Lembra que eu gosto muito dessa coisa de sistemas multitróficos? Então eu quero criar uma bioeconomia circular. E qual que foi a minha ideia? Produzir o camarão, a produção do camarão intensiva normalmente gera efluentes e resíduos, e o cara tem que fazer um pré-tratamento, teoricamente, para não fazer um descarte, né? Se ele Sim. for correto. E o que eu quero validar não que eu quero validar. E esse descarte, ele tem que ter um custo, enfim, tudo mais. Mas esse resíduo e efluente, ele tá cheio de nutrientes, tá ligado? Nitrogênio, fósforo, várias formas do nitrogênio amoniacal, enfim. E esses dois nutrientes são, tipo, essenciais para as microalgas, principalmente o fósforo. Uhum. Então, a gente consegue diminuir o nosso custo de produção da microalga, se isso der certo, porque essa microalga ela nunca foi avaliada nessa questão, nesse No sentido. efluente da carcinicultura, da É, criação de camarões. Exatamente. Então, isso que eu quero validar. Que eu acho que é um caminho que o mundo pede. A microalga já é super sustentável, mas fechando o ciclo de produção, eu acho que é muito mais interessante. Meu Deus. Meu, aí é realmente incrível. Então, ó, eu gostei muito do termo que você usou. Bioeconomia circular. Cara, Sim. economia circular já é um termo que hoje em dia está sendo muito mais utilizado, né? É quase um sinônimo de desenvolvimento sustentável, assim, sustentabilidade. E bioeconomia circular achei incrível. Vou começar a usar muito agora no meu negócio, Inclusive, nos nossos negócios. é um novo termo aí que a galera está usando e que se encaixa muito com a aquaponia, por exemplo. Não, com Enfim, todos esses certeza. sistemas E de outra, que circulação. você falou de sistemas multitróficos, né? Eu, como trabalho com aquaponia, eu imagino, a gente sabe que dá para colocar outros tipos ainda de espécies de outros níveis tróficos. Daria para colocar. Tem gente que, por exemplo, usa camarão de água doce, né, com pitu, em sistemas de piscicultura, daria para avaliar, enfim. Eu acho que quanto mais a gente puder fechar o ciclo, né, como começa a ideia, melhor. E, e é isso que o mundo está pedindo mesmo. Cara, incrível, muito bom. E o que eu queria te perguntar? Bom, essa é a parte técnica, né? E aí a parte burocrática, como é que tá? É fácil abrir uma empresa no Brasil? É chato para um cientista? Eu acho que empreender nunca é fácil, né? Pelo menos o que eu estou me capacitando nisso e não é simples. E acho que na ciência tem outros desafios, né? Que não existe muito uma legislação muito boa para casos específicos. Por exemplo, para as algas, cara, é horrível, enfim, nesse sentido. Não tem assim, você está permitido trabalhar com essa espécie, enfim, são poucos os casos, são poucas as algas, enfim, a gente é bem limitado.
em vários sentidos na questão burocrática, né? Uhum. E para mim está sendo um desafio também, conversando com vários empreendedores das algas, é realmente uma coisa que é um entrave até. Os caras até têm que ir por outros caminhos, assim. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que produz, acho que macroalga, que ela se encaixou assim na KNAI, enfim, na burocracia como produtora agronômica, basicamente. Ela não falou que trabalhava com algas marinhas, porque foi o caminho que mais se encaixava, digamos assim. Claro que esse é um empreendimento um pouco mais antigo, mas enfim, são traves que a gente tem muito na burocracia brasileira, né, dos desenvolvimentos de empreendimentos, ainda empreendimentos novos, né, empreendimentos que você vai chegar para um cara, o cara vai explicar para o cara que é microalgo, o cara fala, que é isso, mano? Você tá usando droga? Enfim. Não tem nem não tem nem a definição estabelecida muitas vezes, né? Não tem nem a regulamentação. Nosso próprio curso não tem uma regulamentação federal tem a definição de biotecnologia do termo, mas não do curso, por exemplo. Mas, por exemplo, a aquaponia, esse termo no Brasil não existe na lei, em lugar nenhum, em nenhum âmbito municipal, federal, estadual. Então, se não existe nem esse termo, como é que você vai conseguir, por exemplo, um incentivo ou um reconhecimento mesmo, por parte não só do Estado que eu digo governo, mas de outras instituições, como algo real, assim, não, ele está trabalhando com tal coisa. Não, nem existe para o governo, assim. É complicado mesmo. Mas a gente tem que se virar, né? Eu acho engraçado que muitas vezes nem o contador sabe o que a gente está fazendo. Você fala para o contador, ele fala um negócio e depois você vê, não é. Tipo, não, é outra coisa. Mas acho que a gente tem que se ajudar, né? Sobre se ajudar, eu acho interessante o trabalho do movimento Biotecnologia Brasil, por exemplo, e é um movimento que você hoje faz parte, né? Sim, ao longo entre o mestrado e essa definição do que eu quero empreender mesmo, eu entrei em alguns grupos, principalmente na pandemia. Eu pensei que eu ia ficar vagal, assim, falei, mano, meus planos vão dar um break, vou ter que esperar os editais, enfim, vão ficar de boa. E aí eu adentrei num grupo chamado Movimento Biotecnologia Brasil, porque eu gosto muito da biotech, enfim. E aí eu queria fazer um pouco mais, né? Queria contribuir. E na época eu via que a maioria dos grupos de biotecnologia eram muito mais na parte de divulgação. E eu acho muito bom, eu acho que é essencial a divulgação, mas eu queria um pouco mais, saca? Eu queria talvez um empreendedorismo, enfim, uma coisa mais real, uma transformação de conhecimento um pouco mais real. E aí eu encontrei e adentrei nele, e hoje eu estou atuando como coordenador nacional. E a gente fez um evento agora há pouco que deu muito certo, a gente fez uma seleção de coordenadores estaduais que está dando certo também. Enfim, a Sim, gente tem sim. muito essa pegada de empreendedorismo, de tentar capacitar a galera, não só o biotecnologista, todo mundo que tiver interesse na biotecnologia, a gente quer realmente ajudar e capacitar. E também nessa questão de empreendedorismo, a gente está com algumas ideias já, alguns projetos futuros, como um hackathon de biotecnologia, enfim, uma rede de comunicação de biotecnologia. A gente quer tentar formular tudo isso. E é que a gente acredita também que o empreendedorismo é uma das formas mais rápidas de uma contribuição social, né? De ter um real impacto. E, e também a questão de renda, né? Uma coisa que a gente não pode trabalhar de graça, né? Eu acho que muitas vezes o acadêmico, o cara fica dependente da bolsa, enfim, fica muito sujeito. E acho que a gente tem que dar formas do cara conseguir desenvolver, enfim, se criar mesmo o que ele quer, com biotecnologia nisso, mas eu quero ganhar dinheiro, porque isso é uma forma de você valorizar seu trabalho, né? E, e crescer, promover algum ganho na sociedade, né? É exatamente isso que você falou, né? Tem esses dois lados. Um é tirar do papel, né? O laboratório, pelo menos, tantos conhecimentos, tantas pesquisas que têm uma potencial tão grande para melhorar a vida das pessoas, né? Melhorar a vida das espécies do planeta, que muitas vezes ficam presos ali, porque a pessoa fica, preciso publicar artigo, é isso, tô com a bolsa aqui, ou sou professor mesmo. Tem muitos professores que vão para o empreendedorismo, mas, enfim. E o que você disse também, a questão do reconhecimento do próprio trabalho, né? Do esforço, né? Eu acho sensacional. Eu parabenizo vocês pelo trabalho no movimento.
Eu tô achando muito legal. Eu tô vendo os coordenadores estaduais, né? Tem até uns conhecidos em cada estado. Quero ver o que vocês vão aprontar nesse sentido. Sobre o Congresso, né? Vocês fizeram recentemente, ainda está no ar, o Congresso Biotecnologia Sim. Brasil. Foi, assim, que eu saiba, foi um dos primeiros congressos, foi exclusivamente online, né, por conta da pandemia, e explorou as diferentes cores da biotecnologia, né, as diferentes áreas da biotecnologia. Como é que foi essa experiência e qual que foi o resultado do congresso? A gente concebeu esse projeto, esse congresso, porque com o tema as cores da biotecnologia, para quem não conhece, a biotecnologia é muito ampla, né, se a gente for falar. Então, existe uma medida socioeducativa, que é basicamente para auxiliar o desenvolvimento educacional da biotecnologia. E então foram colocadas várias cores. Cada cor, digamos assim, ela inclui um tipo de biotecnologia, uma área da biotecnologia. Então tem a vermelha, que é a saúde, a azul, que é a biotecnologia aquática, então envolve a biotecnologia marinha e a dos rios, a branca, que é industrial, acho que a cinza é ambiental. Enfim, então são nichos de biotecnologia, claro que eles muitas vezes estão interligados, né? Por exemplo, a biotecnologia marinha, ela muitas vezes fornece ferramentas para as outras biotecnologias. Vou até dar alguns exemplos aqui que revolucionaram a biotecnologia. Para quem já fez um PCR, que é tão falado agora, né? Por causa do O, coronavírus, né? por causa do coronavírus, que é a amplificação do DNA, existe uma enzima que foi retirada de uma bactéria que era uma bactéria que ficava em fontes hidrotermais. Então, ela aguentava uma temperatura muito alta. Então, essa enzima ela é usada, ela é base para você conseguir amplificar seu DNA. Outro exemplo, tem uma água viva que ela brilha no escuro. Muitos organismos marinhos têm uma bioluminescência. Então, eles pegaram um gene dessa água viva que faz essa bioluminescência e transportaram para qualquer outro tipo de organismo. Então, quando você coloca um DNA, um cassete de genes ali, você quer saber se rolou, se você conseguiu inserir esse DNA, você coloca esse gene que faz a bioluminescência. Então, tipo, ó, esse daqui funcionou, é Brilhou, transgênico, né? funcionou. Brilhou, deu certo. Como a gente chama? É tipo um biosensor quase, né? É um Um bioindicador, né? bioindicador, exatamente. Também tem outros casos, tipo gel de agarose, que é retirado das macroalgas, o agar. O gel de agarose é muito usado na eletroforese, que é basicamente a corrida lá dos genes. Enfim, Placa tem de vários Petri. casos. Placa de Petri, o agar-agar é usado em todas as culturas de microbiológicas, basicamente. Então você vê que Gelatina que você come em casa. a rotina que você come em casa. Então você vê que a Algum... biotecnologia marinha, ela tem o nicho dela, mas ela fomentou, deu várias ferramentas para a biotecnologia como um todo, saúde, pesquisa e desenvolvimento, enfim. Então é doido ver isso. E a gente basicamente concebeu esse evento falando assim, ó, tem muitas áreas da biotecnologia e a gente tem que apresentar mais elas, assim. Tem muita gente que não conhece, enfim, todo mundo quer conhecer um pouco mais. A gente deu um enfoque um pouco mais na biologia molecular, porque ela está bem ativa e também é uma demanda que a gente vê constante. Mas a gente tentou pegar todas as áreas, apresentar todas as áreas. Realmente foi um simpósio bem com diversidade, assim, de conteúdo. Eu achei muito legal. Teve mini curso, teve mesa redonda, né? Teve conteúdo também. Tem conteúdo na internet, né? Disponível para qualquer um. Não precisa comprar o evento, né? Mas quem quiser comprar também está online, né? Ainda. Vai permanecer Sim. por um tempo, né? Vai permanecendo por um tempo. Acho que o preço, se não me engano, está 110, R$ 100. Mas ali tem 16 horas de palestra com certificado, acho que umas 15 horas Incluindo, de curso, incluindo uma palestra de 2 horas sobre a cultura sustentável que eu fiz. Se vocês quiserem saber mais, se vocês aguentarem ficar esse tempo ouvindo, vão lá. bem interessante. E muitas horas de certificado, mesas redondas, caminhos do empreendedorismo na biotecnologia, você que também está com uma dúvida, enfim, quer conhecer mais, tem essa mesa redonda que bem sensacional. E os minicursos também tem uma coisa bem diferente, assim, que a gente não vê normalmente, que é os laboratórios virtuais, que é basicamente você
você vai fazer um mini curso, vai ter a parte teórica e uma demonstração do mini curso, mas depois você vai conseguir executar um experimento na área, né, do mini curso nesse laboratório virtual. E você não precisa de muita coisa, você só precisa de um computador e um navegador, basicamente. E é bem legal, assim, para você ter uma vivência melhor, assim, para você realmente fixar o conhecimento. Isso é Inclusive, sensacional. Pode falar. tem um mini curso meu também lá, se vocês quiserem, um mini curso só de De bioprospecção. bioprospecção, exatamente. Não, muito bom. Galera, vale a pena. Foi um trabalho muito bom, espero que role outros. Eu espero poder participar também de outros nesse sentido. Lorena, pra gente terminar, cara, aliás, pessoal, vocês não sabem, mas a gente tinha apelido na faculdade. O meu apelido era Protex e o do Lorena era Norbit. Então eu tô acostumado a chamar ele de Norbit, ele tá acostumado a me chamar de Protex. A gente tá se segurando aqui para chamar pelo nome verdadeiro. Então, Norbit, eu vou entrar no assunto que eu acho que eu nunca entrei com você na minha vida, assim, na faculdade. Meu Mas Deus. é uma coisa que eu acho que hoje em dia está muito em pauta, pelo menos pela mídia, assim. E talvez seja uma coisa do nosso tempo, ou desse tempo, da história da humanidade, que é a questão dos movimentos raciais, como o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. E, cara, acho que nas nossas conversas isso nunca foi um tópico específico. Eu queria saber, primeiro, antes de desenvolver um pouco mais, qual que é a sua opinião em relação a esse tipo de movimento? O que que você acha? O que que você acha que está acontecendo assim, nesse sentido? Como alguém que é filho de um senegalês, por exemplo. Uhum. Ah, cara, é um assunto bem, bem Polêmico, se você não quiser complicado. entrar, não precisa. Não, tranquilo, eu gosto dos assuntos, é sempre válido a discussão, né? É, Só antes de entrar nesse assunto, só finalizar um pouco do científico, hoje eu também faço parte de um grupo chamado Pop Alga, dei uma seguida lá, é um grupo de divulgação científica, popularização das algas, então a gente está em várias frentes, desde Instagram, Facebook, e o nosso objetivo não é lucrar, é realmente popularizar as algas, de várias formas. Então, é bem interessante, bastante conteúdo. Você quer conhecer um pouco mais sobre as algas, é bem legal e a gente quer realmente desenvolver. E você também está convidado a participar. Você não precisa saber de alga, você quer aprender mais sobre alga, você é um contador, enfim, qualquer coisa a gente aceita. E quanto mais diverso o grupo, melhor. Que Mas legal. voltando mesmo. Agora que você falou, é esse Pop Underline Algay. Uhum. Cara, ele tem mais, não é só você que tá fazendo sozinho em nenhum louco, Não, tem, não. tem uma galera. Pô, legal, sigam mesmo. Vocês vão conseguir ver. Bom que você mencionou, não fazia ideia que você estava fazendo, que você estava participando disso. Sim. Mas e aí, o que você acha desse movimento? Polêmica. Brincadeira. Cara, eu acho que é válido, que a gente tem que realmente lutar, porque quem está no poder, quem está se sentindo confortável, nunca vai querer abraçar a nossa luta. Enfim, não estou falando das pessoas brancas, mas acho que todos que se sentem confortável, que estão na situação de poder, nunca vão querer mudar. Porque às E vezes isso nem sente, nem sabe, né, o que tá acontecendo. não sabe, não sente, a gente não tem outra perspectiva. As pessoas que não sabem, tá ligado? Mas é uma coisa que é do dia a dia, por exemplo, a gente sabe que é fato que, tipo, cerca de 3% dos negros assumem a gerência de uma empresa, enfim, sei lá, 5%, nem isso. E hoje a gente, nossa população é o quê? No Brasil, 55% dos negros. É. E a grande maioria da população negra é pobre, enfim. Então a gente tem muito da nossa história, né, de colonização, dos escravos, enfim, tem toda essa questão e a gente tem que tentar desenvolver. A gente tem que ter um ambiente plural e a gente tem que realmente acabar com o racismo, porque ele acaba fazendo a gente perder. Quando a gente tem um mundo com uma visão só, a gente não consegue desenvolver melhor. A gente não tem pontos de vista melhores Sim. e a gente tem muito essa concepção já enraizada, que tipo, a beleza branca, os olhos azuis, o cabelo loiro, ser uma pessoa negra já não sei se é tão bonita, enfim, são muitos esses aspectos que a gente tem um racismo cotidiano. Por Uhum. exemplo, uma coisa que eu fico meio em nóia, é que eu vivencio eu moro num bairro meio nobre, então é mais tranquilo, enfim, não tem tanto esse aspecto. Mas é uma coisa que eu sempre vejo e que sempre fico assim, caramba, será que se eu fosse branco ia acontecer dessa forma? Eu tô andando de boa e é à noite, por exemplo, e tem
carro, uma pessoa entrando no carro. A pessoa tranca a porta correndo, assim, tá ligado? Isso eu ouço, tá ligado? Tipo, Cara, que isso eu sempre bosta. pergunto. É, dessa forma. Acho que E te deu uma como eu tenho uma travada, cara calma de aí. nerd. Pelo menos pra mim. Eu travei pra você? Só pra saber. Problemas de pandemia. Voltamos. Tivemos problemas técnicos que aconteceu. O computador travou. A internet deu uma falhada aqui. Então, ó, parou na parte do. Eu tenho cara de nerd. Que você contou de uma Ah, experiência infeliz. Por exemplo, tá na rua e aí está passando de boa, né? Suave e tal. E aí uma mulher, por exemplo, fica em choque, tranca a porta, tranca o carro do seu lado, com medo. E aí você tem que estar contando sobre isso. é uma coisa que eu vejo constantemente, assim, e, tipo, eu sempre fico um pouco chateado, mas, enfim, o racismo existe em várias fases, e às vezes a pessoa ela nem faz por mal, assim, tá ligado? Ela faz inconsciente, assim, já é um bagulho estabelecido na cabeça das pessoas. Tem até uma música do MV Bill que eu lembro muito bem, que ele fala assim, peraí, como que é? Putz, eu já esqueci. Mas é basicamente preto e pobre é parecido, mas não é igual, saca? E essa é a nossa realidade. E a gente, enfim, o pobre a gente também tem preconceito e basicamente juntos os dois e aí tem o super preconceito, né? Sim. E aí, pior E ainda se for LGBT, e aí vai aumentando. Gordo, por exemplo. Vai ficando um combo. Mas isso é até uma coisa que eu queria te perguntar, assim, nunca perguntei. Se você sentia, eu imagino que sim, você já falou isso. Mas, por exemplo, você é mestre, você tem mestrado, você é mestre em biotecnologia marinha, você fez uma graduação numa faculdade muito boa, você tem uma educação boa, mora num bairro privilegiado. E isso pelo que você está me falando, isso não impede que você sofra algum tipo de preconceito, mesmo aquele involuntário, assim, que você. Eu queria te perguntar sobre, se durante sua trajetória inteira, assim, desde de pequeno, na faculdade mesmo, nesses ambientes científicos, se você sente alguma coisa nesse sentido. na graduação eu já senti, tem pessoas escrotas em todos os lugares, né? Algumas mais explícitas, outras nem tanto. E na graduação eu já senti. Mas assim, não foi uma coisa que me afetou, assim, eu não lembro nenhum caso que eu fiquei, tipo, traumatizado, assim. Eu lembro que, principalmente em festa, né, a galera já deu umas merdas, assim, tipo, soltou umas bostas, assim, que eu não gostei. E aquelas coisas também das pessoas falando, assim, que você percebe que é uma fala racista, mas a pessoa nem percebeu. Mas, não tem muito o que fazer, né, nesse sentido. E também uma coisa que eu sinto falta, o que eu vejo, assim, cara, no ambiente acadêmico, na graduação, tinha o quê? 3 negros. Minha sala tinha 2, né? 2 ou 3, enfim. Isso que tem as cotas, né? Isso que tem as cotas, tá ligado? E, enfim, então vai subindo os rankings. Por exemplo, professores. Quantos professores negros a gente teve? Nem que eu lembro. Nenhum. Então, tipo, é muito perceptível, assim, tá ligado? Que a gente não tem local, assim, saca? E aí vai um pouco da boa índole das pessoas, né? Porque eu não vou saber dizer se um cara me recusou de trabalhar porque ele foi racista. Muitas vezes ele não vai falar isso, mas provavelmente acontece com muita gente aí fora e eu, pelo menos, eu acho que eu nunca senti isso, tipo, o cara não vai me chamar na minha IC, na minha bolsa, porque eu sou negro. Enfim, nunca tive isso, acredito eu. Sim. Mas é uma coisa que a gente tem que realmente lutar e tem que transformar. Não é uma coisa para agora que o racismo vai acabar. Tipo, o racismo vai acabar daqui nas próximas gerações e olhe lá, saca? Sim, eu acho, não sei, uma opinião minha, assim, pelo que eu estou vendo na mídia, vendo nas empresas, vendo nas pessoas, parece que está tendo um movimento, não vou falar 100% contrário, mas um pouco contrário aos movimentos mais racistas, em questão de emprego, por exemplo, as empresas estão querendo mostrar que elas têm negros na empresa, não, tem um negro numa posição alta, olha só a minha empresa, olha só como a gente é plural, a gente tem LGBT, a gente tem trans, a gente tem negro, a gente tem, enfim, qualquer coisa, qualquer minoria. Você percebe uma coisa assim ou é eu que estou viajando? Assim? Eu acho que existe agora, assim como o, esse que é o problema. Existem as iniciativas, mas muitas vezes elas são iniciativas só para mostrar. Tipo, é, é
é muito comum no Marketing, público quase. LGBT. O que a gente chama de pink money para o público LGBT, que é basicamente eles querem propagar que eles são diversos e tudo mais. E o black money, que a gente também é a mesma coisa, basicamente, que eles querem propagar que eles são diversos, que tem uma diversidade na empresa. Mas é muito fácil você olhar os cargos de chefia, saca? Sim. Ainda não mudou, saca? Vai ter um negro e olhe lá, muito menos, provavelmente. Todos vai subindo escalão, são todos brancos, enfim. Sim. Até falando nisso, tem o trainee agora que tá dando muita polêmica, o trainee da Magazine Luiza, que é só para negros, né? Enfim, eu acho bem interessante essa proposta, porque basicamente todos os trainees são todos brancos, assim, deve ter um negro e olhe lá. Eu ia até te Mas fazer isso essa nem... pergunta, cara, porque eu vi esses dias, quer dizer, eu não ia te fazer essa pergunta, mas agora que você falou, eu vou fazer. Eu vi o Fernando Holliday, não sei se você conhece, ele é vereador da cidade de São Paulo, negro e gay, Uhum, e ele é muito contra cotas raciais. Em qualquer lugar, ele é contra cotas raciais. Ele é a favor a cotas socioeconômicas. Então, por exemplo, no caso das universidades, não era para ter, segundo ele, cotas para negros, com melanina na pele. Era para ter cotas para pessoas pobres ou que estudaram em colégio público, ou que não têm condição, enfim. Ele acha que o fato de falar de cor, de raça, enfim, principalmente no Brasil, que é um dos países mais miscigenados, mi- uhum, esse aí. Ele acha que isso acaba propagando mais ainda o racismo, porque aí tem que ter um tribunal da raça, sabe? Uma coisa assim. Tipo, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar a minha tabela de cores aqui. Você é branco, você é negro. Não sei. O que você pensa sobre isso? Enfim, você acha que deveria ter cotas raciais mesmo, falando da cor, ou que deveria ser cotas socioeconômicas, uma vez que os negros são a maioria dos mais pobres, ou os dois, enfim. uhum. Difícil isso. Esse Fernando Holliday, cara, ele não é um bom representante para os negros e acho que também nem para os LGBTs, na minha opinião. Ele é, digamos assim, um capitão do mato, assim. Mas Não fala isso não que é, você vai ser processado, queria Ciro Gomes. cara, Ninguém vai ver esse vídeo, tudo bem. é que assim, é que tem muitos negros que são muito racistas também, saca? Mas eu acho válido o ponto dele, tipo, que a gente não tem que ter a cota, enfim, porque a gente vai ter uma discriminação maior, mas a gente tem uma estrutura totalmente racista. Isso é Então, se a fato. gente tem uma estrutura totalmente racista, que um cara não vai contratar um cara porque ele é negro, ou enfim, um cara não vai entrar na universidade porque ele é negro, porque ele não teve a oportunidade de estudar, enfim, a gente tem que realmente fazer essa alocação. É como se eu falasse também da Bolsa Família. Eu não acho que tem que ser um programa permanente, não acho que as cotas têm que existir Sim. permanente. Só que as coisas como estão, como as pessoas que estão no poder, enfim, as coisas como é estruturado, elas não vão favorecer essas pessoas, e na verdade vão tentar prejudicar elas. Então tem que existir caminhos, pelo menos temporários, Uhum. para fazer essa ascensão. Porque, cara, mesmo com as cotas do socioeconômica, a gente ainda vê muito pouco negro, tá ligado? Sim. Então, tipo, não faz muito sentido essa questão. Não, faz sentido, mas não é válida, tá ligado? Porque é uma visão muito objetiva. Eu acho que esse é o grande problema, muitas vezes, da direita. É um pensamento muito reto, assim, tipo, Uhum. bandido bom, bandido morto, enfim, umas coisas que não analisa todo o contexto histórico, todo o contexto de fatos, os dados, enfim, faz uma análise objetiva e não é nada objetivo, tá ligado? O racismo não é uma coisa que você pergunta, pô, você é racista? Sou. Enfim, não é assim, tá ligado? Sim, O Brasil é um país que vive um racismo muito mascarado, né? total. Né, e eu falo assim, não é meu lugar de fala, mas uma coisa que eu posso dizer é da minha experiência nos Estados Unidos. Eu fiquei lá um ano, e nos Estados assim, eu vou te perguntar, para você agora. Você acha que qual raça você me classificaria aqui no Brasil? O que eu sou Brancão. aqui? Branco? Sim, branco. Branco, Sim. né? Caucasiano, branco. Ok. Lá nos Estados Unidos, nem a pau. Assim, nunca. Nunca na vida. Se eu falasse pra alguém lá que eu sou white, eles iam. White? Aonde? Você é cego? Você não tem um espelho? Tipo, juro mesmo. Não sou, absolutamente. Mas também não sou black. Nem a pau também. Nenhum black person lá ia ficar feliz se eu falasse que eu era black.
Ou seja, na verdade, eu não me encaixava em nenhum desses dois grupos lá, e lá é muito pior, né, essas questões. Então a gente era tratado tipo como latino, hispânico, sei lá. Era mais latino o termo que eles usavam. Árabe, Arab, muita gente fala que era árabe. E pela primeira vez na minha vida, de verdade, tipo, eu senti um racismo. E foi muito louco, assim, porque eu nunca tinha sentido no Brasil. E aí, como eu te falei, não é meu lugar de fala, eu não consigo entender, mas me ajudou a entender, porque eu fiquei um ano nesse cenário. E aí as meninas, tipo, por exemplo, na balada, falavam umas coisas nada a ver, sabe? O que você falou? Que, tipo, que tá sendo racista e não percebe. Tipo, mas de onde você é no Oriente Médio? Ou tipo, umas coisas, eu não sei, nem lembro, mas eram umas coisas estranhas. Dá pra ver que eles te tratavam diferente, realmente. Tipo, tinha um olhar diferente, um tratamento diferente, alguma coisa diferente que é muito subjetiva, como você falou. Não é objetivo, plástico, eu não quero você aqui porque você é assim. Não, era tipo ou não deixava entrar na balada lá, que tinha muito isso lá. Lá tinha baladas que não entrava negro, latino, asiático, árabe, nem a pau. Indiano, não entrava. Só entrava branco. E o cara inventava uma desculpa, o cara na porta. Ele fala, ah, não, é que não pode. Por exemplo, teve um dia que eu fui numa balada, o cara, ah, não pode entrar de bermuda. Mas eu tinha vários brancos de bermuda, tá ligado? Mano, como assim? Ele, não, mas é que a sua é cargo, ela tem um bolso na lateral e não pode. Eu, cara, tá de brincadeira. Aí na outra vez eu fui com uma calça, sei lá, uma calça jeans. Ele, então, mas é que esse tênis aí é um tênis que a gente não deixa entrar. Tipo, Caramba, que é muito brabo. chato, muito escroto, assim, muito foda. Mas, bom, foi legal falar disso com você, porque era uma coisa tipo assim, acho que a gente nunca falou, né, na faculdade, não lembro, né, da gente tratar desses assuntos. Também não tinha muito movimento racial muito forte lá na nossa faculdade, né? Acho que é um pequeno, também um curso pequeno. E como você falou, não tinha também muitos negros. Mas eu espero que você concorde comigo no sentido de que eu acho que as coisas estão melhorando. E vamos fazer a nossa parte também para levar a educação, né? Que é o que você falou. Todas essas medidas são, na minha opinião, é como se fosse tampar o sol com a peneira. Que você não está solucionando o problema, mas você pelo menos está fazendo uma sombra, né? Você está ajudando alguma coisa. Mas a gente tem que realmente tentar solucionar esse problema. E aí é muito é, envolvem questões políticas públicas e também comportamentais da sociedade muito mais profundas, né? Acho que a gente está E evoluindo. a gente está evoluindo. E uma coisa que vai mudar, assim, tá ligado? A gente sempre viveu um país, enfim, mais de 200 anos de preconceito, e não é uma coisa que vai mudar de uma hora para outra. Até uma coisa engraçada, você falou que lá você não é considerado branco, né? E existe até um racismo entre os negros, que é bem forte também, mas existe um racismo que a gente chama de colorismo, que dependendo da sua cor de negro, quanto mais negro, mais você vai sofrer, tá ligado? A gente chama isso de colorismo. Então, tipo, um negro mais negro, um negro africano, provavelmente é o que vai ter menos chances de ser contratado, enfim, uma coisa assim. Então, existe muito racismo, né? Eu acho que a gente tem que lutar para acabar com isso, não vai ser de uma hora para outra, mas assim como a biotecnologia, que é multidisciplinar, e que a biotecnologia só se originou com junção de vários pensamentos, de vários conhecimentos e perspectivas, a gente tem que solucionar isso, terminar isso, né? Enfim, a junção, juntos, vamos mais longe, né? Como a gente sempre fala. Isso aí, Sustec Júnior. Já dizia Sustec Júnior na faculdade. Não, mas é verdade, juntos vamos mais longe, tá certíssimo, cara. Até me lembrou de um vídeo, para nada a ver, assim, mas um vídeo que fizeram para o público americano, que era de uma família brasileira, que assim, a mãe era branca, mas branca que nem eu, assim, tipo, que não seria branco para os Estados Unidos. E aí o pai era negro mesmo, e aí os filhos são, meu, miscigenados pra caramba, assim, cada um é de uma cor, quase. E aí eles perguntam pra eles, ah, qual que é a sua raça? Aí a mãe fala, ah, eu sou branca, pai, ah, eu sou negro. Aí a outra filha, que é mais branca do que... É o que você falou do colorismo, assim. Ela é parda, sei lá. Ela é mais branca do que negra. Aí ela fala, não, eu sou parda, sei lá. Tipo, ou eu sou branca. E aí eu fiquei imaginando como americano. Porque para um americano, tipo, ninguém que falou que era branco ia ser branco. E ninguém que falou que era negro ia ser negro. Porque nem o pai que era negro mesmo, assim, sabe? E aí, esse vídeo foi para mostrar também o quanto é meio subjetivo, porque envolve também traços, fenótipos, que não são só pigmento da pele. É o fenótipo do nariz, do olho, do cabelo, do corpo inteiro.
Eu acho bizarro. Eu, pessoalmente, acho bizarro que isso seja alguma coisa que influencie uma sociedade, tá ligado? Você lembra de episódio de Rick and Morty? Você já assistiu Rick and Morty? Bastante. Você lembra de episódio que eles vão pra algum planeta? Ah, é aquele episódio que a mulher é tipo um parasita e ela domina o planeta inteiro e ela consegue controlar todos os indivíduos daquela espécie de uma vez só, do planeta inteiro, você lembra? Que o Rick Eu acho namora que eu com lembro. ela e ela é um Ah, planeta é. inteiro, sabe? Aí quando Sei. o Mori e a irmã dele, esqueci o nome dela, eles conseguem fazer alguns indivíduos. Ah, não, eles conseguem fazer todos os indivíduos pararem de serem controlados por ela, porque eu acho que ela fica muito bêbada, ela fica muito cansada, sei lá, a líder lá. E aí eles voltam ao normal. E ela fala, viu? É bom não ser controlado, normal é bom. E aí eles tiram a camiseta e cada um tem um mamilo de um jeito. Tipo, o mamilo de um é um triângulo, o mamilo do outro é uma espiral. Aí eles, seu cara, seu mamilo pontudo de merda, você é inferior, cara, cala a boca, seu mamilo espiral. E eles começam a tretar pra caralho. E eles ficam, mano, é só um mamilo, tipo, foda-se, tá ligado? Não muda nada. E é muito impactante. E aí é uma crítica justamente a isso. Tipo, quem se importa, velho, com a quantidade de pigmento da pele? Tanto faz, velho. Isso não interfere em nada na pessoa. E é a mesma coisa do mamilo espiral e pontudo. E pra mim é ridículo. Enfim, só um desabafo agora. Eu acho que tem muitas questões, mas acho que uma questão que a gente tem primordial, que a gente tem o racismo, o xenofobismo e tudo, é o diferente, né? O que a gente não conhece, o que a gente acha que é diferente, o que a gente pensa que é diferente, a gente normalmente vai pelo lado mais fácil, que é o da agressão ou da subjugação, enfim. É mais fácil do que você tentar entender ou entender que é a mesma coisa, tipo, são pessoas iguais com pensamentos diferentes. É muito mais fácil você excluir um pensamento, uma visão, do que você tentar entender ela. É verdade? É verdade. Por isso que é importante a gente fazer esse tipo de integração, né? Como você falou. Integrar pontos de vista diferentes, integrar pessoas de origens diferentes, como esse do exemplo da biotecnologia. Porque quando você realmente conhece uma pessoa diferente, por exemplo, a galera que tem coisa como público LGBT, enfim, você cria uma empatia até pela pessoa. Você entende? Você fala assim, caraca, nossa, não é o que eu pensava, nossa. Acho que todo mundo, né? Isso acontece com todo mundo. E o importante é que acontece cada vez mais cedo, eu acho. Quanto mais criança você for, mais você vai crescer como se fosse normal. É isso aí, meu querido. Boa. Obrigado por essa aula aí de biotecnologia, sustentabilidade. E aí a gente finalizou aí com chave de ouro. Agradeço muito você ter participado. Espero que eu consiga editar esse vídeo. Espero que dê tudo certo aqui, né, nesse primeiro podcast dessas tecnologias. E é isso. Quer deixar um contato, uma mensagem, alguma coisa? Primeiro agradecer, foi um prazer essa discussão, foi bem gostosa. Se tiver mais vezes pode me chamar. E é isso, estamos juntos, vamos crescer na biotecnologia, um mundo mais sustentável e ótima iniciativa. Espero que dê bons frutos e que a gente consiga contribuir com a cabeça das pessoas aí em vários aspectos socioambientais. É isso, vamos que vamos. Pode deixar, vou chamar aí para mais e seguimos juntos. Um abraço. Um Tchau abração, para até todos mais. vocês. Obrigado por terem ficado até aqui. Inscrevam-se, sigam a gente para mais, para novos podcasts que você está ouvindo aí no Spotify, no Apple Podcast, no Google Play, todos que existem. Você que está no YouTube ou no Facebook, já segue a página, dá dicas aí, fala quem você quer, o que você quer ver aqui, o que você quer ouvir, quem que você conhece, que pode falar sobre alguma coisa legal, de sustentabilidade, de tecnologia, biotecnologia, enfim. Vamos fazer alguma coisa legal aí. Valeu, falou.